Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente está dando início aí a mais uma aula, né, do nosso aulão do cursinho Alvo aqui da Unesp Dracena. Eu sou a professora Ana e eu vou ministrar a aula de filosofia, né, junto com meu colega o Silas, e a gente vai trazer para vocês o assunto da filosofia política, que é um tema que cai bastante no Enem e nos vestibulares, né, que vocês vão prestar por agora. Então, vai ser um tema bem interessante para a gente trazer para vocês hoje. Bom, então vamos começar, né? Primeiro, eu vou trazer uma introdução para vocês aí do início da política em si, né? Como ela foi criada. Bom, ela surgiu, né, na Grécia e na Roma, com o surgimento das cidades, né, da polis. E não que antes, né, desse surgimento da política não existisse, né, um tipo de poder. Ele existia, só que com o surgimento da política houve uma mudança no tipo de poder. Porque antes dessa criação, o poder era despótico e patriarcal, ou seja, né, ele estava na mão apenas dos chefes de família, né, que tinham poder, tinham famílias que dependiam deles, né, economicamente, militarmente, enfim, ou por alianças matrimoniais, né, um príncipe de tal lugar casava com uma princesa de tal lugar, e aí eles governavam aquilo juntos, ou como forma, né, de proteção aos súditos, eles ofereciam proteção aos seus súditos e, em troca, eles ofereciam lealdade e obediência, e quem não oferecesse isso não ia obter essa proteção. Então, a criação da política, ela veio para modificar isso. E ela tirou, né, o poder das mãos dessas pessoas apenas. Bom, a criação da polis, né, da Grécia e da Roma, ela se fez em 3 pontos, né? A forma de propriedade da terra, porque antes a propriedade das terras era dos chefes de família, né? As pessoas moravam ali, elas residiam ali com as suas famílias, enfim, só que elas não possuíam propriedade sobre aquelas terras. E com a mudança nesse modelo político, essas pessoas passaram a ter direito àquela terra em que elas viviam. E o outro ponto foi o fenômeno da urbanização. Né? Naquela época, como estavam estourando muitas guerras, enfim, né? Estava existindo aí o contingente de escravos e tudo mais. Essas pessoas passaram a ter a propriedade das suas terras e, com isso, elas foram estabelecendo ali e criando, né, pequenos centros urbanos, foram, né, criando artesãos, comerciantes, enfim, as pessoas foram se estabelecendo naqueles locais e foram lutando, disputando o espaço, né, com os senhores da parte agrária. E o outro ponto é o modo de divisão, né, territorial das cidades, porque com essa criação dessas cidades, né, teve que haver um jeito de ter uma divisão de território para não ficar tudo muito ligado, né? Então, a partir dessa formação, né, dessa camada um pouco mais pobre desses camponeses que migravam, bom, os legisladores, né, que eram as pessoas que elas tinham ali introduziam a divisão dessas terras, eles criaram 2 sistemas, né, de unidade sociopolítica. E essas 2 unidades, elas foram denominadas em Atenas, elas eram a demos, né? E ela funcionava basicamente assim, quem tinha o direito a participar das decisões, né,
e do poder daquele local. Eram as pessoas, né, que elas residiam ali. Todas as pessoas que residiam ali, elas podiam participar das tomadas de decisão, né, daquela unidade sociopolítica ali criada. Então, esse modelo ele era denominado mais como uma democracia. Bom, e já em Roma, esse modelo, essa unidade, ela era denominada como tribos, né? E lá, os não proprietários, né, de terras, ou enfim, os pobres, eles formavam a plebe, né, e eles participavam indiretamente das tomadas de decisão. Eles tinham um representante, que eram os patrícios, né, que construíam a Populus Romano. Eles representavam essas pessoas, mas elas não tinham um poder direto. Então, esse sistema ele é mais classificado como uma oligarquia, né, que é o poder na mão de alguns apenas. E aqui, como a gente pode ver nas imagens, né, a representação do poder aí de Atenas, todo mundo participando, e já em Roma, alguns poucos, né. Bom, agora eu vou entrar para vocês na parte mais específica, né, sobre o que é a filosofia política em si. Bom, a política, né, ela é uma das áreas mais importantes, né, da filosofia, porque ela trata de assuntos que são de interesse de todos, né, ou pelo menos deveria ser do interesse de todos. Bom, a palavra política, ela vem do grego, né, da palavra políticos, que significa relativo ou pertence aos cidadãos, né? Ou seja, é algo que vem para nos representar, né? E tem a ver com. Bom, por ser um assunto, né, de interesse de todos, também pode-se dizer que é um assunto um pouco polêmico, né, de se comentar, porque existem aquelas pessoas que querem saber da política, elas querem estar envolvidas, né, elas querem conhecer, e já existem aquelas pessoas que não querem muito saber, enfim, pretendem não se informar, e é muito difícil. Do mesmo modo que é difícil a gente conversar, né, com quem concorda com a gente, também é muito difícil você colocar na cabeça de alguém que ela precisa saber de algo, ou a política, né, ela antigamente era algo um pouco mais complicado, né, de ser discutido. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior de se discutir ela, porque antigamente a gente tinha uma certa dificuldade, né, na comunicação. Então era muito difícil a gente saber o que estava acontecendo em outro país, enfim, em uma outra cidade, em um outro lugar, porque o meio de comunicação era muito lento, a gente acabava, né, ficando ali alienado apenas aquilo que a gente vivia em si. E já hoje, né, a gente tem uma facilidade muito grande em se comunicar, né, com a internet, com celulares, enfim, computadores, tudo que a gente tem em mãos hoje em dia, é muito mais fácil da gente se inteirar sobre esse assunto. Mas isso também, né, traz pontos positivos e negativos para a gente. Os pontos positivos são essa facilidade, né, que eu já citei, na nossa comunicação, de saber o que está acontecendo e tudo mais, né, já que a dificuldade era grande antes. Mas um dos pontos negativos que traz para a gente toda essa facilidade na comunicação, né, são as famosas notícias falsas, né, as fake news que a gente vê tanto hoje em dia, porque como facilitou da gente saber as coisas reais que estão acontecendo ao longo do mundo, também facilitou da gente criar coisas irreais, né, para, enfim, desmerecer pessoas que a gente não concorda, opositores, e isso acaba atrapalhando um pouco, porque as notícias, elas correm muito rápido, elas têm um poder de alcance muito rápido,
e é um pouco difícil a gente identificar o que é verdadeiro e o que não é. Bom, a filosofia, né, política, ela vem trazer algumas questões para a gente, né? Ela levanta questões como o que é, como é e por que é. Todos os filósofos políticos, eles tendem a levantar essas questões para a gente, né? Eles vêm para fazer a gente questionar e querer entender o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo aquilo. E a gente tem mesmo que querer saber, porque é algo que vai representar a gente, é algo que vai ter um retorno para a gente. Então a gente tem que se inteirar nesse assunto, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender. Então a filosofia política ela vem para levantar, né, essas questões de caráter humano, né, que as pessoas têm que querer ter. E ela se diferencia um pouco, né, da ciência política, porque a ciência política em si, ela trata, né, de assuntos um pouco mais metódicos, né, mais assim, científicos, e já a filosofia política, ela já abrange essas questões um pouco mais humanas, um pouco mais amplas, né? Que fazem a gente querer compreender. Porque em si a filosofia é isso, né? A gente questionar as coisas, é a gente levantar questionamentos, é a gente tentar entender por que as coisas estão acontecendo, é a gente tentar enxergar os caminhos possíveis. E a filosofia política, né, não seria diferente. Bom, essas questões, né, ela também ela se dedica a nos questionar elementos políticos, né, como, por exemplo, o Estado. Né? O Estado, ele nada mais é, né, que um conjunto da máquina pública, que ele é um pouco mais, como eu diria, difícil, né, de ser modificado. Por quê? Ele compõe, né, um organismo público que é um pouco diferente de um sistema privado. E ele é reconhecido, né? Ele vai existir, vão acontecer as coisas dentro dele a partir de um senso comum. Ou seja, as pessoas que moram ali naquele local, né, os compatriotas, as pessoas que participam desse Estado, elas vão entrar num consenso para desenvolver as questões daquele local. Então, já demora um pouco mais para as coisas serem modificadas. E um outro sistema, né, político, um outro elemento político que a gente tem é o Estado. Estado diferente, ou é o governo. E o governo já é diferente, né, do Estado, ele é um pouco mais transitório, né? Ele é um pouco mais fácil de ser modificado, né, de haver mudanças. Na democracia, principalmente, né, é bem mais fácil essa transição. Em alguns governos mais autoritários, essa transição ela é um pouco mais lenta, né, um pouco mais difícil, mas mesmo assim ainda pode se mudar, né, repentinamente, porque cada governante em si, né, tem o seu modo de agir, o seu modo de governar. Então, às vezes você pode estar num governo super autoritário, radical, e de repente mudou-se um líder e ele propõe um outro sistema de governo completamente diferente daquilo. Então a mudança, né, no governo ela é bem mais fácil, né, bem mais rápida, eu diria, do que uma mudança no Estado, que já tem que haver todo esse senso comum. Bom, agora nós vamos entrar na parte da democracia, né? Um dos modelos de governo mais antigos, né, que a gente tem, os primeiros a existir. E, bom, a democracia, ela vem da palavra demos, né, da palavra demos, que significa povo, e de kratos, que significa poder. Ou seja, a democracia ela é um poder do povo, né?
Mas a gente não pode se atentar muito a esse significado assim, ao pé da letra, porque no início, né, da democracia, ela não era bem assim. Existia, sim, né, um povo, né, os cidadãos que votavam, eles participavam ativamente das decisões, só que eram alguns poucos, não eram todos que participavam. Em Atenas, né, principalmente ali, apenas uma porcentagem participava, porque esse povo em si, ele pode significar, né, tanto o cidadão, pessoa, né, indivíduo, como um conjunto de pessoas. Então a gente, pelo menos no início, não pode se atentar muito a essa definição da democracia. E, bom, quando ela surgiu, né, por ser bem restrita, não tão poucas pessoas participavam das decisões. Geralmente eram os anciãos, né, uma pequena porcentagem da população, as pessoas assim com poder aquisitivo maior, homens, enfim. E com o passar dos anos, essas coisas foram modificando. Bom, aí nós temos os tipos clássicos, né, de democracia. Nós temos a democracia direta, né, que é basicamente esse modelo de democracia foi o primeiro a existir, que é a participação ativa e os cidadãos elegíveis. É aquela parcela pequena da população participando das tomadas de decisões, né? Geralmente 4 a 5% das pessoas, e ela é um dos modelos assim mais antigos, não tão vigentes hoje em dia, pelo menos em alguns. Aí a gente tem a democracia indireta, né, que é a democracia vigente no nosso país hoje em dia. Ela é o exercício indireto, né, e um representante, ou seja, o povo elege um representante, né, por meio de votos, e essa pessoa vai representar toda aquela população. E as pessoas vão escolher esse representante conforme elas se identificarem mais, né, com as ideias dele, com o que ele diz, enfim. Aqui no Brasil, a gente tem uma durabilidade, né, de 4 anos dessa nossa democracia, né? A cada 4 anos a gente troca de presidente e basicamente 2 em 2 anos, né, a gente tem uma eleição que aí tem prefeito, enfim. E então a democracia indireta ela tem uma durabilidade um pouco menor, né, que a direta. A direta, como eram poucas pessoas que participavam, as pessoas ficavam mais tempo ali. E em terceiro, a gente tem a democracia semi-indireta, né, que é um tipo de democracia que ela junta, né, ela faz uma síntese da democracia direta e indireta, e ela é um tipo de democracia para tornar algo mais participativo, né, algo mais dinâmico mesmo. E no Brasil a gente também possui, né, a democracia indireta. A gente possui alguns traços da democracia indireta e da semi-indireta, né? Bom, e essa democracia semi-indireta, ela possui 3 pontos, que são os plebiscitos, né, que são anteriores à lei, ou seja, vai ser criado algo para ser votado, né, antes de alguma lei ser estabelecida. E um exemplo que a gente tem é quando houve a votação, né, para saber se o Brasil passaria a ser uma monarquia ou continuaria um governo republicano, né, e o governo republicano venceu. Esse é um dos exemplos de plebiscito, aí, de um dos primeiros plebiscitos que a gente teve no nosso país. O segundo modo é o referendo, né, que é algo da manutenção da lei. É estabelecida, é aberta uma votação também, né, para a população, para uma manutenção de algo que já existe, né, para saber se aquilo vai ser modificado
ou não. E aí, um dos exemplos que a gente tem é quando também houve a votação para fazer a manutenção do regime parlamentarista, né, que então vigorava na época, ou se iria retornar ao presidencialismo. E a gente retornou para o presidencialismo, né, na época em questão. Bom, e a gente tem o terceiro ponto, que é a iniciativa popular, né, que é de origem popular. Esse já é um caráter, como os dois primeiros, né, um é antes da lei, o outro é a manutenção de uma lei que já existe, né. Esse é uma iniciativa popular. As pessoas, elas vão também, né, abrir uma votação para modificar algo, né? Às vezes criar uma lei, criminalizar algo, enfim. Um exemplo que a gente tem é a modificação, né, dos crimes hediondos, né? Os crimes hediondos, há um tempo atrás, ele não tinha, né, no seu rol de crimes, assim, o homicídio qualificado, né? E aí houve um caso bem conhecido que foi assassinada a filha de uma escritora, né, a Daniela Pérez, e ela foi assassinada pelo colega de trabalho, e os assassinos dela foram condenados, né, por homicídio qualificado. E aí eles pagaram uma multa e cumpriram pena em regime semiaberto. E a mãe dela, obviamente, se indignou com isso, e ela queria que o homicídio qualificado entrasse para o rol, né, de crimes hediondos, porque os crimes hediondos eles são inafiançáveis. Então, eles têm uma justiça um pouco mais rigorosa. E aí ela abriu uma votação, né, e em 1992 e em 1994 essa lei foi sancionada. E hoje em dia o homicídio qualificado ele entra dentro dos crimes hediondos. Bom, agora eu vou entrar, né, na parte um pouco mais específica, né, da filosofia política em si, que são os seus, né, pensadores, os seus criadores, os seus filósofos. Bom, o início, né, de tudo, pelo que nós entendemos, provavelmente ocorreu com Sócrates, né? E Sócrates, ele traz, né, para os debates ao longo da sua vida, questões muito humanas, né? Convívio social, política, enfim. Ele sempre levantou muito essas questões. Tanto que o período, né, de Sócrates, ele é conhecido como período antropológico, por tratar, né, essas questões humanas. E Sócrates, ele foi condenado à morte, né, por fazer os jovens questionarem a política. E isso, naquela época, não era aceitável, né? As pessoas, elas tinham que ouvir e aceitar. Então, ele foi condenado, né? Foi condenado à morte por um crime que ele não cometeu. Ele foi condenado, né, e julgado por corrupção da juventude e atentar contra os deuses. E teve aí essa pena de ser condenado à morte. Bom, aí entramos em Platão, né, que era um discípulo de Sócrates, né, e ele continuou as questões deixadas por Sócrates, né, da política. Ele escreveu o livro A República, que foi uma das primeiras obras, né, da filosofia política, né, uma das primeiras utopias políticas. E Sócrates, ele desenvolveu um modelo, né, chamado de cidade perfeita, que era um modelo assim bem complexo, né, de uma organização política. E nessa organização, ele colocava, né, os reis filósofos. Bom, esses reis filósofos, o que eram basicamente? Ele
propunha da educação ficar estritamente a caráter do Estado, né, desde os 7 anos de idade, e as crianças seriam ensinadas de acordo com as suas aptidões. Por exemplo, eu tenho aptidão artística, vou ser ensinado conforme aquilo. Eu tenho aptidão com ciências exatas, eu vou ser ensinado, né, conforme aquilo. Assim, essas crianças, né, elas seriam mais aptas intelectualmente. E sendo mais aptas intelectualmente, elas seriam mais aptas, né, para serem líderes no governo. Bom, e elas, a partir do momento que elas eram entendidas como alguém apto intelectualmente, elas recebiam uma educação formal e política até elas passarem dos seus 40 anos de idade e serem testadas, né, como líderes, como governantes. E Platão, assim como Sócrates também, ele não concordava muito com a democracia. Ele não acreditava muito na ideia da democracia. Ele achava, né, ele acreditava que uma aristocracia, né, bem chefiada pelo melhor, ela construiria aí uma cidade perfeita. Bom, e aí chegamos em Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, né? E ele foi responsável pela sistematização, né, do conhecimento filosófico. Ele distribuiu esse sistema, né, do conhecimento em 3 partes, né? O técnico, que era responsável pela ação prática, né? Que é um pouco conhecido como a medicina. O teórico, que era responsável pelo entendimento científico, né? Como, enfim, a matemática, metafísica. E o prático, e ele era responsável, né, pela praxis, né, a ação embasada na reflexão. Ele, então, apresenta esses 3 pensamentos. Bom, Aristóteles, ele não acreditava muito no governo democrático também, mas ele acreditava em uma reformulação desse governo democrático. Ele acreditava que para ele se tornar mais justo, ele teria que ter uma separação do poder legislativo e do poder judiciário, né? Ou seja, uma separação de quem cria e quem julga as leis. Porque até não seria justo mesmo, eu mesmo crio a lei, eu mesmo julgo aquela lei que eu criei. Então não faz o menor sentido eu criar, eu mesmo julgar, não é justo isso. Então Aristóteles, ele levanta essa questão e ele era muito adepto à reformulação, né, da democracia, e ele foi o primeiro a propor a Constituição, né, que a gente possui hoje em dia no nosso país. A gente tem uma como se fosse um documento, né, uma lei que tem os nossos direitos e os nossos deveres para resguardar a gente. Bom, e agora entramos na parte, né, dos filósofos do contratualismo. Eu vou entrar nessa questão assim um pouco mais superficialmente. O colega ele vai explicar um pouco mais especificamente sobre os filósofos do contratualismo em si. Bom, no contratualismo nós temos 3 filósofos, né? Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Bom, o contratualismo em si, né, que eles participam, ele inicia, né, ele tem a ideia do contrato social. E essa ideia do contrato social, eles acreditavam, né, que tinham 2 pontos. O anterior
que era o justnaturalismo, né, que é o estado natural do ser humano, ele era anterior ao seu estado, né, de sociedade ou estado civil. Ou seja, eles acreditavam, né, mas é uma forma hipotética de se falar, eles acreditavam que antes, né, de se existir uma sociedade, um estado civil, com leis, né, com a moral, a religião, a civilização em si, eles acreditavam que antes disso os homens, eles agiam, né, como animais ali, eles não tinham nenhuma lei, nenhum modo de agir específico. E aí chega um momento que eles se reúnem e eles realizam um contrato social, né? Eles falam assim, não, vamos criar aqui leis, vamos criar um sistema para a gente poder seguir e criar uma sociedade. E a partir daí é criada a sociedade e o Estado civil. Bom, pessoal, eu me chamo Silas e, assim como a professora Ana, também sou professor de filosofia e estarei dando continuidade ao aulão. Estávamos falando sobre contratualismo, a relação entre contrato social, justnaturalismo e a ideia de sociedade ou Estado civil. Como foi citado a importância desse movimento e desses filósofos, agora nós vamos adentrar um pouco mais sobre a obra de cada um desses, começando por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu em 5 de abril de 1588, em Westport, na Inglaterra. É importante citar isso, pois, por ele ter nascido na Inglaterra, isso vai carregar consigo em sua obra uma certa importância. É importante ressaltar que ele foi um filósofo, teórico político e matemático inglês, e é considerado um dos principais expoentes do pensamento contratualista na filosofia política. É importante também ressaltar sua aproximação da família real, pois isso levou com que ele defendesse até a morte a monarquia como um exemplo de Estado. Essa ideia para ele de monarquia vai ser dita um pouco mais para frente. Agora vamos falar um pouco sobre suas obras. Sua principal obra se chama Leviatã. Foi um livro em que ele escreveu durante a Guerra Civil Inglesa. E é importante citar isso porque muito do que vemos no livro se diz muito com relação ao movimento, ao acontecimento que estava acontecendo ao seu redor naquela época. Ele utilizou essa alegoria, esse mito do Leviatã, que foi citado na Bíblia pela primeira vez no livro de Jó, como um exemplo para explicar o que ele entendia que deveria ser o Estado. Como eu tinha dito, a ideia de monarquia para ele seria que, segundo ele, a monarquia seria a forma ideal de Estado, já que quanto maior o número de poderes, como na democracia, seriam mais opiniões que iriam se divergir e se aniquilar mutuamente. E é importante falar isso, pois é essa relação que ele faz entre esse pensamento, essa ideia de monarquia como o, o modelo ideal para o Estado, que ele faz relação na sua obra Leviatã, essa ideia onde o poder está relacionado a uma figura opressora. Os filósofos contratualistas, eles pensavam na necessidade do homem ter criado uma sociedade, de viver em uma sociedade, viver unidos. E eles pensavam como era o homem antes dessa união, dessa sociedade, desse ajuntamento, que seria o estado de natureza. Eles também pensaram e deixaram muitos textos, muitas ideias de como que é o homem após essa criação. E para Hobbes, no estado de natureza, o homem seria mau, ele já nasceria ruim, seria mau por natureza.
ele teria um espírito de competição, desconfiança e glória. Uma importante frase de Hobbes é: o homem é o lobo do homem. Parafraseando, dando a entender que o homem é seu próprio inimigo. E por que é importante ressaltar essa frase? Porque essa frase tem tudo a ver com o que ele queria dizer do homem no seu estado de natureza. E vamos, enfim, à ideia de contrato social. Para Hobbes, a ideia do contrato social seria que existiria um poder soberano, que ele deveria existir para permitir a coexistência entre os homens, já que numa sociedade sem regras, tudo seria permitido. E para isso aconteceria a abdicação de parte dos direitos para ceder a um soberano, ou seja, as pessoas abrem mão de alguns direitos para poderem viver sob essa tutela, embaixo dessa ideia, com um soberano acima. E seria uma organização social e civil, e um pacto entre todos os indivíduos. Isso é importante, pois essa ideia de para todos os indivíduos é o que vamos ver muito na ideia de contratos sociais desses filósofos que pertencem ao movimento contratualista. E o poder tem que ser exercido em nome do contrato e não para a realização das vontades pessoais. Ou seja, essa ideia de contrato social seria para a união das pessoas e ficaria um soberano para governar e proteger essas pessoas, mas cujo objetivo era fazer a vontade das pessoas em geral e não ficar com interesses pessoais. Dando sequência, vamos falar também sobre John Locke, outro importante filósofo que é conhecido como o pai do liberalismo e também um dos principais representantes do empirismo britânico. Ele também falou muito e deixou muitas contribuições a respeito do contrato social. Locke, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa, que são aspectos que nós vamos ver em sua obra, ele foi um importante filósofo para essa ideia de um contrato social, de uma democracia. Empirismo. O que seria o empirismo? O empirismo é uma teoria do conhecimento que afirma que todo conhecimento que vem sobre o mundo vem apenas das experiências sensoriais. Todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado ao mundo externo. Ou seja, essa ideia do empirismo seria que nós aprendemos através das nossas próprias experiências. Tanto que Locke tem a ideia de tábula rasa, que é que nós seríamos como folhas em brancos, como quando nascemos, e com as experiências da vida, nós vamos preenchendo. Assim como eu citei em Hobbes também, Locke também tinha sua ideia de estado de natureza. Para ele, a ideia de estado de natureza seria de vida, liberdade e a propriedade privada, que essas coisas seriam o direito natural das pessoas, o justnaturalismo. E esses direitos individuais são anteriores à criação de um Estado. Então, para ele, é importante que essas coisas sejam mantidas, mesmo depois de uma criação de um Estado, é importante que essas coisas sejam mantidas para cada indivíduo. Onde não há lei, não há liberdade. Para ele, a sociedade não retira a liberdade dos indivíduos, mas a normatiza. Ele entendia que a liberdade deveria ser garantida por leis promulgadas pelo legislativo em consenso com a comunidade. Ou seja, justamente essa ideia de que
As leis, as tomadas de decisões devem ser tomadas em conjunto, vendo a pluralidade, vendo o bem do coletivo e não o bem pessoal. Agora, governo para quê? Para Locke, haveria a necessidade da criação de um governo, justamente para suprir essa necessidade de convivência. Pois sem um governo, seríamos nós juízes de nós mesmos. E muitas vezes o julgamento a respeito de algum caso poderia acabar se tornando uma vingança. E o Estado se torna um ajudante, seria um juiz. E assim, o julgamento seria através de leis civis que derivam do estado de natureza. Restrições. Para ele, é importante citar que havia restrições a qual um governo não poderia ter uma origem legítima, como ancestralidade, violência e paternidade, ou seja, criticando todos os sistemas anteriores de monarquia, por exemplo. E sua ideia de contrato social. Bom, para ele, seria o contrato entre homens livres criando o governo, que abdicariam da liberdade de punir e a punição ficaria a cargo do Estado. E o Estado garante os direitos de natureza, lembrando que seria de vida, liberdade e a propriedade privada. Locke também deixa a ideia sobre direito à rebelião. O que seria isso? Seria que se o Estado ele não cumprisse com os seus objetivos, se ele não protegesse os nossos direitos, ou se ele está em guerra conosco, ele pode ser derrubado. A revolta seria válida. Porque se não há limites ao poder, esse poder não é legítimo. Ou seja, mais uma vez, focando naquela tecla, seria para um bem coletivo e não pessoal, o que muitas vezes acontece numa monarquia, onde o bem pessoal sobe e deixando o povo às mazelas. Dando continuidade, então, vamos falar sobre Rousseau. Rousseau foi um importante filósofo, teórico político e escritor e compositor autodidata. Ele é considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e precursor do Romantismo. Assim como os outros, ele tinha sua ideia de estado de natureza. O que seria o estado de natureza para Rousseau? O estado de natureza seria em que não haveria bem ou mal, pois a moral é convenção criada socialmente. E seria uma formulação, uma sociedade de homens livres e iguais. Democracia. Por que democracia? Para Rousseau, democracia seria a forma ideal de um governo, de um Estado. Para ele, os homens nascem livres e a liberdade. Para ele, os homens nascem livres e a liberdade não existe sem a igualdade. Não haveria democracia sem a livre circulação de ideias. Ele difundiu o conceito de que a liberdade é um direito e um dever ao mesmo tempo. Ou seja, ele dá essa ideia de que a democracia é um estado ideal. Por quê? Porque nela todos têm a liberdade de se expressar, de mostrar seus pensamentos. E por que ele fala que a democracia não seria possível de existir sem a igualdade? Pois se estamos falando de uma ideia de democracia, de igualdade, todos têm o mesmo direito. Por mais que esses direitos, os pensamentos de cada indivíduo colidem, choquem entre si, há a necessidade de ter um respeito, pois assim como eu tenho o meu direito de pensamento, o próximo também tem.
o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros. Essa é uma importante frase que ele deixou, né, e nos faz realmente refletir um pouco a respeito dela. Bom, vamos à ideia de contrato social. Para ele, o contrato social seria um pacto social para que o indivíduo mantenha sua liberdade. Esse pacto deveria ser fruto da vontade geral, do coletivo, assim como nós vimos que Hobbes também concordava. O povo faria parte do processo de elaboração das leis e do cumprimento delas, trazendo para nós a ideia de direito e dever, pois se nós temos direitos, nós também devemos ter deveres. Não é só nos dado, mas nós também devemos fazer a nossa parte. E seria um ato de liberdade, a criação de leis, o cumprimento delas, criá-las, obedecê-las. É importante também ressaltar que os ideais de Rousseau influenciaram a Revolução Francesa, que fundou a noção dos direitos civis e reconheceu a liberdade como um dos principais fundamentos da Revolução, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. E para ele, o povo, não o rei, deveria ter o verdadeiro poder, o que afrontava o absolutismo na época em que ele vivia. Ou seja, a ideia de que o povo tem o poder. A ideia de democracia que conhecemos até hoje, nos dias atuais, de que o poder está no povo. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não tomam conhecimento a respeito sobre política, pois acham desinteressante e acabam não entendendo. E, de fato, se é uma democracia, o poder está no povo, mas nem sempre é o que acontece. Dando sequência agora, eu vou falar sobre Nicolau Maquiavel. É importante ressaltar que Maquiavel não é um filósofo do contratualismo. Mas por que ele está aqui? Porque ele tem ideias muito importantes para a ideia da filosofia política. E ele é considerado o fundador do pensamento político contemporâneo, pois ele foi o primeiro a falar sobre os fatos como eles realmente são e não como deveriam ser, como são os filósofos do contratualismo, que pensam como deveria ser a sociedade, a ideia de Estado, o papel das pessoas, do indivíduo e da pessoa que está no poder. Ele está interessado no Estado como ele de fato é, e não nas possibilidades que ele pode ser, do que ele poderia ser, do que ele poderia se tornar. Maquiavel pode-se dizer que ele é realista. Ele também pode-se dizer que fez parte do renascentismo. E ele está interessado nas questões da sua época e não nas possibilidades de um futuro. A sua obra mais importante conhecida é O Príncipe. Nele, ele sintetiza o pensamento político. E essa obra foi publicada 5 anos após a morte do autor. Devido às suas ideias e ele expor essa ideia, o seu pensamento político, sua vida foi bem conturbada. Ele participou durante a sua vida de cargos políticos, chegou a ser exilado e depois voltou para seu país, que é a Itália. Em O Príncipe, ele usa essa palavra, o título, O Príncipe, para designar todos os governantes. E nesse livro, a política não é vista mais através dos fundamentos exterior a ela própria,
que seria Deus, ou razão, ou natureza, mas sim como uma atividade humana, ou seja, a política seria como uma coisa humana. O que moveria a política seria a luta pela conquista e pela manutenção do poder. Os fins justificam os meios. Essa frase não é de Maquiavel, mas é muito atribuída a ele, pois explica a sua ideia de que um pouco do seu pensamento. Para ele, os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo não existe senão o vulgo, os poucos não podem existir quando os muitos tenham a se apoiar. Bom, essa é uma frase para ilustrar um pouco sobre por que também essa frase é atribuída a ele, mas essa frase realmente tem muito do que sua obra quer dizer. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Tentei ser o mais breve possível para não me estender e não ficar uma aula muito cansativa. Espero que vocês gostem, curtem esse vídeo se gostarem e se inscrevam no canal. Até mais!